Então vamos conversar um pouco aí sobre lubrificação. Sejam todos bem-vindos. Quando a gente fala sobre esse tema, né, a gente não imagina o quanto de assunto que tem. Gente, é muita coisa, é muito assunto. E eu estava aqui, né, dando uma revisada em tudo que a gente precisa falar hoje. E a lista é grande, viu? Olha, eu tenho que explicar para vocês de onde vem a lubrificação. Eu tenho que falar sobre lubrificação e puberdade, lubrificação e ciclo menstrual, lubrificação e menopausa, lubrificação e gravidez, lubrificação e sexo e ainda sobre ejaculação feminina. Então, vocês vão chamando aí os amigos, as amigas, manda aí, ó, o aviãozinho para todo mundo, correr aqui para a live e assistir para aprender, tá? O objetivo dessa live é fazer com que vocês fiquem bem informados, tá? Eu quero um exército de pessoas bem informadas sexualmente, tá? E o que eu puder contribuir para isso, estarei contribuindo. De qualquer jeito? Não, tá? Levando sempre em consideração os nossos princípios, os nossos valores, a Bíblia, que é o nosso guia, e também a ciência, tá bom? Então, a gente aqui no Laço e Soma é assim, viu? Bíblia, ciência, tudo assim, coladinho. Isso é muito bom. Então, sejam todos bem-vindos de todos os lugares do Brasil, do mundo. E vamos conversar, então, sobre lubrificação. De onde ela vem, o que ela é, né? Como que eu faço, Eliane, para reconhecer se tá tudo bem comigo? Então, vamos conversar aí sobre esse tema, que é muito bom. Então, primeira coisa que a gente precisa entender nessa live é que a vulva é um ambiente úmido, certo? Mulheres do meu coração, entendam que a vulva de vocês, ela é úmida, ela foi projetada por Deus exatamente assim. E eu vou aqui mostrar para vocês uma vulva, né? Mas eu preciso fazer uma distinção aqui, tá bom? E que distinção é essa? Olha aqui a vulva bonitinha. Ó, vulva é toda essa parte aqui de fora, tá bom? Então, tudo isso aqui por fora é a nossa vulva. A vagina é só aonde? Só onde entra o pênis, sai o bebê, sai a menstruação, certo? Então, feita essa distinção entre vulva e vagina, a gente precisa entender que a vulva, ela é um ambiente úmido, certo? Ela tem glândulas sebáceas, tá? Então, cada peluzinho ali, cada folículo daquele tem glândulas sebáceas que vão liberar um sebinho, tá? E quando eu falo desse sebinho, eu já ressalto para você que não adianta só molhar a vulva. Quando a gente vai tomar banho, precisa passar sabão. Que sabão, Eliane? Precisa passar um sabão com pH adequado. Mas, Eliane, que pH adequado é esse? É entre 4 e 4,5, certo? Por que que eu preciso de um sabão com pH adequado? Porque se eu pegar um sabonete desses comuns, qualquer um, ele vai ter o pH entre 7 e 8. Isso significa que a sua microflora vaginal, vulvar, ela vai ficar comprometida e ninguém quer isso. Por quê? Porque aqui na vulva existem micro-organismos e esses micro-organismos vivem aqui muito bem e precisam desse pH adequado, que é entre 4 e 4,5. Aí vocês sempre me perguntam, Eliane, eu posso usar um sabonetinho glicerinado infantil? É melhor, já é melhor do que o sabonete comum, certo? Por quê? Porque a pele do bebê, ela tem um pH que vai até 6. Então eu já tô aí em um pH melhor do que o do sabonete comum, que é 8, tá? Então, entenderam isso? A microflora vaginal, vulvar, ela precisa de um pH que não mate tudo. Se eu vou lá e uso sabão de soda, sabão de coco, se eu vou lá e uso sabonete comum, eu vou
com um pH alto demais que vai ter uma tendência a matar os micro-organismos. E eu não quero isso. Eu quero que a minha microflora vaginal permaneça viva, saudável e atuante, tá? Mas eu não posso também lavar só com água. Por quê? Porque eu tenho essas glândulas sebáceas. E quando eu falo glândulas sebáceas, eu estou falando de sebo. E sebo é gordura. E gordura não se limpa só com água, ok? Então, não adianta você querer ir lá e passar só água, né? Então, teve uma onda aí, vamos agora lavar a vulva só com água. Não precisa de sabão. Não, tá errado. Por quê? Porque eu tenho gordura ali e gordura não sai só com água, beleza? Aí a gente começa a pensar assim, ok, tem um ambiente úmido que precisa estar saudável, eu tenho um ambiente aí que tem micro-organismos, mas é só isso, Eliane? Não, tá? A nossa lubrificação, ela também depende de outras coisinhas, certo? E que coisinhas são essas? A gente precisa entender que existem glândulas anexas. E quando eu falo dessas glândulas anexas, tem duas que a gente precisa conhecer, certo? A gente precisa conhecer, então, a glândula de Skinny e as glândulas de Bartholin, certo? Quando eu falo de Skinny, eu queria que vocês entendessem que existe sempre um paralelo entre homens e mulher. Existe um princípio que a gente vai chamar de princípio de similitude funcional. Eliane, você me xingou agora. O que é o princípio da similitude funcional? Tudo que tem ali no homem, de algum jeitinho, também vai ter ali na mulher. Por quê? Porque nós viemos do mesmo folheto embrionário, certo? E aí, quando eu falo das glândulas de Skinny, eu estou dizendo que elas são homólogas ao que é a próstata, certo? Só que olha só, a próstata, ela tá lá dentro no homem, certo? As glândulas de Skinny, elas estão mais externas, elas estão aonde? Elas estão ali do ladinho da uretra, que é por onde sai o xixi. Então, imagina você que bem aqui, ó, a gente tem um furinho que é a uretra, que nesse caso aqui, ela ficou até muito alta, né? Nesse modelinho. Ela poderia ser um pouquinho mais baixa, mas aqui a gente tem a uretra por onde sai o xixi. Do ladinho da uretra tem dois furinhos, certo? Que é onde exatamente desemboca aí, né, o conteúdo dessas glândulas de Skinny. Mas eu queria muito que você entendesse hoje que os estudos científicos, eles chegam à conclusão de que essas glândulas, elas não têm a mesma produção que tem a próstata. Elas são incapazes de gerar a mesma quantidade de material líquido, certo? Que a próstata gera. Então vamos pensar aqui. Uma curiosidade, a ejaculação, ela vai ter entre 1,5 e 5 ml. Então, um homem pode ejacular entre 1,5 e 5 ml, certo? Aí, fizeram um monte de estudo e descobriram que a mulher, ela não tem condição de fazer, de sair ali pela glândula de Skinny a mesma quantidade de líquido. Aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Cavalcante, que ele vai falar o seguinte: pode ser que alguma coisa seja liberada, tá? Alguma quantidade, mas essa quantidade, ela é muito pequena, certo? Que fique gravado no coração de vocês. Glândulas de Skinny estão do ladinho da uretra. E lá do ladinho da uretra, elas vão desembocar. Elas são equivalentes à próstata. Só que a próstata, ela ajuda ali na produção toda do líquido, ela não produz sozinha. E no total da ejaculação do homem, a gente vai ter entre 1,5 e 5 ml. E os estudos mostram que, em relação às glândulas de Skinny, elas não têm capacidade de liberar tanta quantidade de material.
ok? Que fique claro. Então, ela deve liberar alguma coisa? Provavelmente. Alguma coisa, provavelmente ela libera, mas bem pouquinho. Talvez, inclusive, ela seja responsável por aquela umidadezinha que sempre existe ali entre os pequenos lábios, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, entre os pequenos lábios sempre vai existir uma certa umidade, certo? Então pode ser que ela tenha uma funçãozinha ali, mas ainda não é esclarecido na literatura, certo? E aí a gente tem outras glândulas, que são as glândulas de Bartholin. Onde é, Eliane, que estão as glândulas de Bartholin? As glândulas de Bartholin estão imediatamente aqui, ó, logo após a entrada da vagina, tá? Elas estão ali na entradinha da vagina. Aonde, Eliane, de forma específica elas estão? As glândulas de Bartholin estão aqui na lateral, ó. Tanto é que quando a pessoa fica com bartolinite, que é a inflamação dessas glândulas, vai ficar aqui uma bola inchada, certo? Doída, dolorosa quando toca. Então, aqui do ladinho, ó, a gente vai ter as glândulas de Bartholin. Elas são fantásticas e já na literatura já tem mais esclarecido qual é a função delas. Elas provavelmente, então, vão estar aí liberando uma lubrificação que é cerca de uma gota de lubrificação, para que a entradazinha, ó, o introito vaginal, que é a entradazinha aqui, certo? A entradazinha fique lubrificada, beleza? Então, as glândulas de Bartholin vão ter essa importância. E olha que legal, as glândulas de Bartholin, elas vão liberar um muco, um líquidozinho lubrificante que é meio mucoso, sabe? Ele é liso, ele é escorregadio, ele é transparente e ele é importantíssimo para estar onde? Exatamente no introito vaginal, para que essa penetração não seja uma penetração que incomoda, certo? Não seja uma penetração dolorosa, beleza? Então, combinado, entenderam skinny? Entenderam Bartholin? Tá? Entenderam? Então, vamos adiante, certo? Coloquei aqui, inclusive, um papelzinho para me guiar. Então, gente, eu poderia dizer para vocês, isso aí que eu acabei de falar, né? Ó, glândulas de Bartholin, glândulas de Skinny, elas vão produzir alguma lubrificação? Vão. Glândulas sebáceas vão produzir sebo? Vão, certo? Então, porque esse ambiente, por natureza, ele é úmido, tá? Ele tem que ser úmido, deixa a bichinha úmida. Ela foi criada, idealizada por Deus, para que ela ficasse como úmida, certo? Então tá tudo certo com você. Pegou lá embaixo, vixe, tô molhada, tô úmida, tudo certo. Esse é um ambiente que é úmido mesmo, beleza? Aí, a gente começa a pensar assim, mas é só isso, Eliane? Não, não é só isso, tá? Nós temos também lubrificação que vem lá da vagina. Eu vivo dizendo para vocês que a vagina, ela é autolimpante. Olha só que maravilha a vagina ser autolimpante. Isso significa que ela vai estar o tempo todo colocando para fora, ó, micro-organismos que estão tentando entrar. Então, ela está o tempo todo produzindo algum tipo de secreção para ir limpando esse canal, certo? Então, diferente do fogão que você comprou para sua casa, que te disse assim, esse forno é autolimpante, e quando derrama um bolo, derrama um negócio, fica lá queimando, fedendo, até queimar tudo, né? Não, a vagina de verdade, ela é autolimpante, tá? Com a vagina funciona. Então, a vagina, ela tá o tempo todo produzindo muco para poder limpar ali, né, todo o canal vaginal. A vagina, por ser autolimpante, ela não precisa ser lavada, ok? Então, que fique claro para vocês, criaturinhas de Jesus. Ó, a vagina aqui por dentro, ó, aqui por dentro, ela não precisa ser lavada. Por quê?
porque ela é autolimpante. Nós lavamos a região externa, certo? Você lava grandes lábios, pequenos lábios, entre pequenos lábios e grandes lábios, lava aqui a região do clitóris, lava entre os pequenos lábios, tudo bonitinho, lava aqui, tudo. Mas dentro da vagina não precisa. E por que eu tô reforçando isso? Porque tem muita gente que acha assim, mas é muito melhor se eu enfiar o dedo lá dentro e tirar aquele excesso de secreção, porque ela vai ficar limpinha. Não, você vai estar dando a informação para o seu corpo que tá faltando lubrificação, tá faltando muco vaginal e que ele precisa produzir muito mais. Então, o seu corpo vai estar numa luta para produzir mais muco, porque você está tirando o que existe, certo? Então, nunca, never, jamais limpem lá por dentro da vagina. Lembrando, vulva, a parte toda de fora, vagina, onde sai a menstruação, onde entra o pênis, onde sai o bebê. Certo? Mas, Eliane, então no período menstrual eu posso limpar lá dentro da vagina, já que eu tô sangrando? Não! Nem no período menstrual e nem em período nenhum. A vagina, ela é autolimpante sempre, sempre. Então, você não precisa limpar por dentro, ok? Não limpem por dentro, beleza? Então, a gente entende que essa vagina, ela vai produzir muco o tempo todo, protegendo o nosso organismo, né? De micro-organismos ali, ó, que querem subir pela vagina. E ela não vai deixar produzindo esse muco, expulsando, e tá tudo certo. Beleza? Quando a gente faz essas limpezas exageradas ou ducha vaginal, né? Mete água lá dentro, faz muitas coisas. O que a gente está fazendo? A gente está tirando a proteção natural e está enviando uma mensagem equivocada para a nossa vagina. Isso vai fazer com que ela produza mais muco, com que ela fique desregulada, tá? E aí, às vezes, a pessoa não entende. Nossa, por que eu tenho tanta secreção, tanta secreção? Mas você tá tirando o tempo inteiro, tá mandando o tempo inteiro informação que a sua vagina precisa de mais muco, né? Então, quando a gente começa a limpar, higienizar do jeito adequado, ela vai se equilibrando. E isso é muito bacana, certo? Compreendido? Beleza? Então, lá na vagina, que vai ter esse muco o tempo todo, a gente sabe que esse muco que vem da vagina, ele é mais ou menos aí 25 a 27% de toda a lubrificação que nós naturalmente temos, ok? E de onde que vem o resto, Eliane? Porque se eu tenho glândulas de Skinny e de Bartholin, que vão ser responsáveis aí por 3 a 5% da lubrificação, tenho vagina, que é responsável por 25 a 27%. De onde vem o resto todo? Vem do útero. Então, o nosso útero, ele também vai liberar muco. Ele também vai colocar ali para fora, ó, algum tipo de lubrificação, principalmente no momento, né, da relação sexual, tá? Essa lubrificação, ela vai aumentar, ok? E aí, antes de eu responder aqui a perguntinha da Miliane, que eu vou chegar nela, tá, Miliane? Você me cobra depois. Mas antes disso, eu preciso falar para vocês sobre lubrificação e puberdade. Olha só que bacana, olha só que interessante. Quando a criança ela vai saindo ali da infância e ela vai começando a entrar, né, na adolescência, nesse período de puberdade, ela vai começando a ter algumas modificações. E uma das modificações que acontece com a menina é que ela passa a ficar mais secretiva. Então, essa menininha era uma menininha que era mais seca, né? Então, a calcinha podia ficar um restinho de xixi ali, que dava um cheirinho de urina e tal, mas lubrificação vaginal ela praticamente não tinha, ou não tinha mesmo. E aí, 2 anos antes da menstruação vir, essa menina, ela passa a ser mais secretiva. Olha que legal. Por que essa informação é importante? Porque se você tem uma filha e ela é muito novinha e já está com secreção vaginal,
É uma coisa para você ficar alerta. Ela pode estar com algum tipo de infecção. Isso pode, inclusive, ter relação com abuso sexual, tá? Então, fique atenta. Essa secreção, ela vai surgir naturalmente uns 2 anos antes da menstruação. Então, se sua filha começa a ter secreção também, pode ser uma coisa de você ficar ligado assim, olha, ela tá entrando na puberdade, ela tá começando a mudar, né? Tá tudo certo, ok? Não tem problema nenhum. Então, uns 2 anos antes da menstruação vir, elas já começam a ficar mais secretivas. Essas meninas, tá? Ainda ali nesse período de puberdade. Beleza? Aí ela entra na puberdade, né? Começou a ficar secretiva e aí a menstruação chega. Quando a menstruação chega, a gente vai ter agora um ciclo, certo? Vai ter um ciclo ali definido. E que ciclo é esse, né? O ciclo menstrual. E ele pode ser dividido, daria uma live, né? Só falando sobre ciclo menstrual. Mas eu vou dar aqui, ó, uma enxugada, tá? Então, quando essa menina, ela começa a menstruar, ela agora tem um ciclo. E esse ciclo, ele será dividido. Ele vai ser dividido em fase estrogênica e fase progesterônica. Por que recebe esse nome? Porque o hormônio estrogênio, ele está mais alto na fase estrogênica e o hormônio progesterona está mais alto na fase progesterônica, certo? Então dividiram aí e colocaram esse nome. Por que eu preciso falar do ciclo? Porque a nossa secreção muda, ok? Então, a depender do momento que você está no seu ciclo, essa sua secreção, ela pode mudar. Isso é muito legal, porque a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo como o nosso corpo responde, né? E aí, a gente vai ver o seguinte. Na fase estrogênica, então você acabou de menstruar, né? O seu útero já ficou ali, já descamou, ele tá completamente renovado e agora você entra na fase estrogênica. Logo ali nos primeiros diazinhos depois da menstruação, pode ser que você perceba que inclusive essa lubrificação ela diminuiu, mas ela vai voltar no segundo dia, provavelmente. E aí quando ela começa a vir, você vai perceber que é uma lubrificação que é mais transparente, certo? Então, a fase estrogênica, ela tem essa característica, uma lubrificação, né, uma secreção que é mais transparente, certo? E aí, ela passa de mais aguadazinha para uma consistênciazinha aí de clara de ovo, tá? Isso vai acontecer até você chegar no período de ovulação, certo? Então, quando você tá ali perto de ovular, a sua temperatura vai subir 1 grauzinho, você vai ter essa secreção clara de ovo, né? Então, tem vários sinais aí que te indicam a questão de você estar ovulando. Então, essa fase tem uma lubrificação, uma secreção que tem essa cara, né? Essa cara mais transparente. Fase estrogênica. Quando a gente entra na fase progesterônica, a gente já vai ter uma secreção que é mais esbranquiçada, certo? Então, ela vai sair dessa transparência para uma aparência mais esbranquiçada, tá bom? Tem algum problema nisso? Nenhum. Tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Então, você vai sair dessa fase onde era mais transparente, vai passar na fase progesterônica, para um momento onde você tem uma secreção mais esbranquiçada e tá tudo certo, tá tudo bem. Ela vai ficar esbranquiçada, mais liguenta, e depois ela vai ficar esbranquiçada mais durinha, assim, né? Ela não vai ficar aquela coisa assim, né, maleável. Ela vai mudar de consistência, tá? E tá tudo bem, não tem problema algum nisso. Quando é que nós vamos ficar preocupadas, ok? Que é uma pergunta bem recorrente aqui no IG. As pessoas falam, mas como é que eu vou saber que tá tudo bem e o que é que não tá bem, né? O que é corrimento, o que é secreção? Então, isso tudo que eu tô explicando até agora, secreção. Corrimento é quando tem um cheiro,
diferente. E aqui fica a dica, você tem que cheirar sua calcinha todos os dias. Me contem aí quem é que anda cheirando a calcinha, porque tem que cheirar, tá bom? Tem que cheirar a calcinha para você conhecer o seu cheiro, porque quando você tiver com algum problema e você cheirar a sua calcinha, você vai falar, esse cheiro não é meu, tô ligada, tem alguma coisa errada. O cheiro muda, a consistência muda, fica mais parecendo um leite talhado, certo? Pode ser purulenta também, amarelada, certo? Então, esses indíciozinhos aí vão te dizer que isso não é uma secreção, é um corrimento e é um indicativo de que pode ter algo de errado com você. E você precisa, então, procurar o médico. Então, estão de parabéns as meninas aí que disseram que cheiram a calcinha. Tem que cheirar mesmo. É a sua intimidade. Só que ensinaram pra gente que a gente tinha que ter vergonha, né? Naturalmente, gente, parece uma coisa que é instintiva. A gente tira a calcinha e cheira, mas a concepção cultural, social é tão forte que isso é errado, que a gente às vezes faz assim, ó, tá tudo bem, deixa eu botar pra lavar. Então não precisa ter terror, viu? Não precisa, tá bom? Então, o ciclo dividido em fase estrogênica, fase progesterônica, claro, é um ciclo onde é um ciclo natural, né? Não é um ciclo onde você usa anticoncepcional. Se você coloca anticoncepcional, já era tudo isso que eu expliquei, tá? Aí já é outro esquema. Então, esse ciclo que eu tô explicando é um ciclo para uma mulher que não utiliza anticoncepcional, tá bom? E aí, beleza. Então, esse ciclo passa da fase estrogênica para a fase progesterônica, desse líquido clarinho, né, mais aguado, para um transparentezinho, mais clara de ovo, e depois vai ficando mais esbranquiçado, ok? Na fase progesterônica. Entendido? Entendido? Ok? Aí a gente poderia pensar em períodos específicos, né? Alguém tá me perguntando aqui, quem não tem útero? E mulheres que estão na menopausa? E mulheres que estão grávidas? Como é que funciona? Então, deixa eu falar aqui rapidinho sobre essas fases. Quando a mulher, ela está na menopausa, né? O que significa menopausa? Menopausa significa a última menstruação, certo? Então, se essa mulher, ela teve a última menstruação, significa que ela não tem mais esse marco de ovulação. Então, ela não tem mais essa fase progesterônica, estrogênica, toda marcadinha, certo? Então, se vocês conhecem alguém que está na menopausa, ou se tem alguma mulher menopausada aqui, geralmente elas vão falar o quê? Eliane, eu percebo que na relação sexual eu tô mais seca, né? Pode ser por uma deficiência estrogênica. E aí tem umas pomadinhas maravilhosas que já vem com estrogênio, tem uns sprayzinhos que pode ser usado aí de 2 em 2 dias para manter ali, né, a região genital bem lubrificada, manter ali a região genital saudável. A única coisa que você tem que fazer é procurar seu médico e pedir que ele te indique a melhor opção, certo? Aí, nessa fase da menopausa, é natural que a mulher realmente perceba uma diferença aí na lubrificação. Mas eu vou ainda nessa live dar uma solução, tá bom? Por hora, o que vocês precisam entender é que nessa fase, a da menopausa, sim, vai ter uma diferença e essa mulher pode se perceber, sim, mais seca. E aí, uma relação sexual que antes não doía pode passar a doer, um incômodo ali na penetração, né, pode surgir, ok? Então, usar um lubrificantezinho, a base, pode ser um óleo de coco, tá? Então, lubrificante, óleo de coco, pode ser um lubrificante à base de água, só não pode ser glicerina, tá? Porque a glicerina, ela fica impregnada na pele, deixa resíduo e faz mal a longo prazo. Mas, se for um lubrificante à base de água, se for um lubrificante que já tem um estrogêniozinho que seu médico passou, se for um óleo de coco, tudo certo. Tá tudo bem, e isso vai fazer com que a penetração seja mais agradável, certo? A mesma coisa acontece com mulheres que não têm o útero. Muitas mulheres sem o útero, né, foram no médico e o médico falou assim: pra que útero? É uma besteira permanecer com esse útero, bora tirar, minha filha. E você foi lá, né, acreditou no médico e tirou seu útero. Claro
que se a gente tem um câncer, alguma doença que comprometa muito, né, o útero, um mioma gigantesco, tem que tirar, ok, mas não tirem o útero por qualquer coisa, meu povo. Né? Não se tira útero só porque você envelheceu, só porque você não menstrua mais. Não se tira útero por isso. Se tira útero quando tem alguma doença de base que realmente mostra a necessidade, certo? Aí, quem não tem o útero, como eu disse para vocês, vai ser prejudicado na lubrificação? Claro, porque o útero, ele era responsável por 70% da lubrificação, principalmente na hora do sexo. E se eu estou sem o útero, eu não tenho mais essa lubrificação. Então, agora me sobrou 30 da vagina e das glândulas anexas, tá? De Skinner e Bartholin. Então, sim, mulheres que retiraram o útero vão ter um comprometimento, tá, dessa lubrificação. Aí precisa fazer, sim, muito exercício do assoalho pélvico para mostrar que essa região ainda tá viva, que ela é importante, atuante, ok? Aí algumas meninas me perguntaram aqui, mas Eliane, e quem fez a laqueadura? Fez a laqueadura, vai ter comprometimento da lubrificação? Não. Por quê? Porque a laqueadura é só para impedir que o seu óvulo chegue até o espermatozoide, certo? Então, aquele caminho ali entre o que o óvulo faz até o espermatozoide, ele é interrompido pela laqueadura. A laqueadura, ela geralmente hoje em dia é cortada, né? Então, as trompas são cortadas, mas elas não são arrancadas fora. Elas são cortadas, separadas e costuradas, para que não exista mais comunicação entre o ovário e o útero, para que seu óvulo não chegue até o útero e você não engravide mais. Vai ter comprometimento de lubrificação? Não, não vai ter comprometimento de lubrificação, ok? Então, menopausa, cirurgias, é isso. Agora a gente vai pensar na gravidez. O que acontece na gravidez? Na gravidez, muitas mulheres, elas falam assim, Eliane, eu me percebo mais úmida na gravidez. E é verdade. Por quê? Porque o seu corpo, ele tá de todas as formas trabalhando para que o seu bebezinho fique bem. E se é para o seu bebezinho ficar bem, vai produzir muita lubrificação para que nenhum micro-organismo chegue lá em cima. Então, o bebezinho está protegido, tem bolsa de líquido amniótico, tem colo do útero fechado, tem tampão mucoso para vedar esse colo do útero e ainda tem uma maior produção da secreção vaginal para que o seu bebezinho fique na melhor condição possível, ok? Mas um detalhe importantíssimo para mulheres que estão grávidas. Pode acontecer de na fase final da gravidez você se perceber muito úmida, certo? E é muito interessante que você cheire sua calcinha. Porque pode ser que essa umidade excessiva pode ser que seja líquido amniótico, tá? Pode ser que você esteja perdendo líquido amniótico. Eliane, como é que eu vou saber? O líquido amniótico, ele tem um cheiro mais forte, tá? Ele tem um cheiro que é meio que de água sanitária, parece também com sêmen, certo? Então, é aquele cheiro bem característico. Então, cheirou a calcinha gravidinha, percebeu que é esse cheiro que é mais marcante de água sanitária ou de sêmen, você vai ficar atenta, alerta e vai procurar o seu obstetra. Por quê? Porque pode ser que você esteja perdendo líquido amniótico, certo? Outro detalhe importantíssimo, no período da amamentação, essa lubrificação é comprometida? Sim. Por quê? A amamentação é como se a gente estivesse numa fase progesterônica enquanto está amamentando. Então, a lubrificação ela vai ficar reduzida, sim. A prolactina ela não ajuda na lubrificação. Então, você está amamentando e quando você estiver amamentando, o seu corpo ainda não está no normal da lubrificação dele, certo? Então, a amamentação interfere e interfere principalmente deixando essa região mais seca, tá bom? Deixando essa região menos lubrificada. Então, grávidas não mais. Puérperas, né? Mulheres que estão aí no período de pós-parto, sim, precisam usar um lubrificantezinho para que a relação sexual
se torne mais agradável. Uma dica: não coloque o lubrificante só por fora, coloque o lubrificante também ali por dentro da vagina, porque às vezes a mulher coloca muito ali por fora, mas não coloca lá pra dentro, tá? E lá dentro, pra mulher que tá no pós-parto, ainda tá seco, ok? Então, principalmente se você vai retornar para a relação sexual. Então, imagina, tive o meu bebê, 40 dias depois, posso voltar à minha atividade sexual, mas me sinto insegura, me percebo muito seca. Então, usa lubrificante, coloca dentro da vagina, porque durante esse tempo que você estava sem sexo, o seu corpo, ele fez de tudo para que voltasse ao que era antes de você engravidar. Então tava tudo ali secando, murchando, ó, vagina encolhendo, encolhendo, para poder voltar ao que era antes. E aí você sente medo, né? Sente medo de sentir dor, não ter a lubrificação adequada. Então usa um lubrificantezinho, tá bom? Para dar uma ajudada. Exercício do assoalho pélvico também ajuda demais. Então, mulheres no pós-parto podem fazer exercício do assoalho pélvico. Se foi parto normal, 6 horas depois do parto. Se foi cesárea, 8 horas depois do parto. Isso vai ser fantástico para sua recuperação, tá bom? Então, combinadíssimo, tá bom? Pode usar óleo de coco, viu, Letícia? Pode sim. Óleo de coco pode, qualquer lubrificante à base de água, certo? Tem o KY, né, que é o mais conhecidinho aqui no Brasil. Então, tudo certo? Beleza, então já falei de menopausa, de gravidez. Agora vamos falar sobre a lubrificação e o sexo, tá bom? Então, o que que acontece na hora do sexo? Eu preciso de lubrificação na hora do sexo? Claro que eu preciso de lubrificação na hora do sexo. Uma penetração, né, sem uma lubrificação adequada, ela é incômoda, ela é dolorosa, ela não vai ser prazerosa, tá bom? Então, o que que acontece no momento do sexo? No momento do sexo, a mulher começa a ganhar um beijo, um abraço, um toque aqui, uma carícia acolá, e o negócio começa a esquentar e vai ficando bom. E essa mulher, ela vai ficando excitada. E essa excitação significa que tá chegando muito sangue lá embaixo, tá? Então, você tá cheia de sangue circulando na sua pelve, e sangue é vida. Beleza? E aí, você vai começar a ficar muito lubrificada. E tá tudo bem. E os seus pequenos lábios vão se encher de sangue. E tá tudo certo, ok? Então, à medida que eu vou sendo estimulada, eu vou recebendo esse sangue e eu vou tendo respostas frente à excitação. E uma dessas respostas é lubrificação. E à medida que essa excitação, ela vai crescendo, 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 essa lubrificação, né, essa excitação vai crescendo e essa lubrificação vai crescendo junto, ok? Então as mulheres vão ficando aí molhadas e tá tudo bem. Então, homens de plantão, se a sua esposa, ela está com os pequenos lábios cheios de sangue, inchadinhos, e se ela está lubrificada, fique feliz porque tá dando tudo certo, tá? Você tá estimulando do jeito certo, ok? E tá tudo bem. De onde que vai vir essa lubrificação? 70% do útero, 30% aí de vagina e glândulas anexas, tá bom? O que que vai acontecer com a vagina? Ela é cheia de ondulações, né? Aí ela vai receber o pênis, ela vai se alongar. E ela é como se a vagina, ela começasse a suar na hora da excitação. E como é que é esse suor da vagina, né? Esse suor é como se fosse um negocinho transparente, uma linfazinha. Já cortou assim? Já estava fazendo alguma coisa na cozinha e se cortou bem superficial de sair só uma aguinha? É exatamente aquilo ali que acontece na vagina. Vai saindo só uma aguinhazinha, né? E aí, essa lubrificação vaginal, ela é mais transparente e mais aguada. Só que a lubrificação do útero não é assim. A lubrificação do útero ela é mais esbranquiçada, certo? Então, o que vai acontecer? O útero
esbranquiçado, mistura com vagina, que é mais transparente e aguada, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa de rios de lubrificação? Não, não precisamos. A gente só precisa de uma lubrificação que faça com que a penetração seja agradável, certo? Seja agradável. Aí uma pessoa me perguntou aqui, faz mal para a mulher o homem cuspir para lubrificar a vulva? Faz muito mal. Pelo cuspe? Não, só porque ele não excitou ela adequadamente, ok? Então, para que serve a lubrificação natural? Para ser uma luzinha indicativa de que esse homem tá fazendo tudo certo, ok? Aí se o homem vai lá e tá demorando, cospe na mão e passa lá na vagina, aí ele quer fazer o quê? Quer uma penetração mais rápida. Qual a chance dessa mulher não ter prazer? Alta também. Ele quer um negócio mais rápido e a chance dessa mulher não ter prazer é alta, certo? Por quê? Porque ela não foi adequadamente preparada como ela deveria ser. Ótima pergunta, muito bom. E aí, quantos ml de sangue a mulher precisa, né? A mulher ela vai precisar de meio litro de sangue para que todas essas mudanças na fase da excitação aconteçam. Ela vai precisar de 500 ml de sangue em média, enquanto que os homens eles só precisam de 100 ml para que o pênis esteja ali preparado, ereto, né? Então, de fato, essa é uma diferença interessante e precisa ser levada em consideração, porque a excitação feminina, ela pode ser então mais demorada, tanto para que essa mulher fique excitada, como também em duração. Essa mulher pode ficar excitada muito mais tempo do que o homem, né? Ela pode ter vários orgasmos, enquanto que o homem, né, ejaculou esse sangue que estava ali aprisionado no pênis. Vai sair, vai perder a ereção e não vai ter condição de ter uma outra relação sexual, ok? Então, bem colocado, viu, Franci? Então, gente, no momento da excitação, essa mulher estará muito bem, então, lubrificada. Se tudo foi feito certinho, se essa mulher não usa anticoncepcional, porque anticoncepcional já estragou o processo, tá? Então, não usa anticoncepcional, meu marido foi lá, investiu nas preliminares, me tocou, né? Fez uma carícia daquele jeito que eu gosto, me beijou, me abraçou, explorou meu corpo. Fiquei super feliz, super excitada, tá tudo certo, ok? Então, ela tem indicação ótima aí de que essa excitação, ela só vai crescer, até que chegue aí, né, no orgasmo. E aí, esse bendito orgasmo, vamos gastar um tempinho para falar sobre ele, que aí a gente chega naquele famoso mito, né, da ejaculação feminina. E aqui eu gostaria de explicar para vocês um detalhe muito importante. Até 2015, gravem esta data, até 2015 existia muita dúvida no meio da sexologia sobre essa questão da ejaculação feminina. Então existiam mulheres que falavam que sim, eu ejaculo, eu tenho isso. E outras mulheres falaram, nunca vi isso na minha vida. E aí estipulou-se aí que 10% da população feminina, ela tinha ejaculação. Então, 10% das mulheres que eram sexualmente ativas diziam que no momento ali máximo de prazer, elas percebiam, né, que saía um líquido delas. E que esse líquido era um líquido diferente de xixi, mas que elas consideravam então como ejaculação. Ok? E por muitos anos, né, desde 1960, se eu não me engano, essa informação ela vai sendo propagada, né? Porque a gente teve aí grandes pesquisadores da sexualidade que inclusive no livro deles, né, tá lá escrito sobre esse fato da ejaculação feminina. Mas em 2015 sai um novo artigo. Um artigo interessantíssimo. Ele pegou 7 mulheres que dizia, né? A mulher relatava que ela era uma ejaculadora. E aí elas
os pesquisadores pegaram essa mulher, né? Fizeram um exame de ultrassom na bexiga, viu que a bexiga tinha líquido, pediu para que elas esvaziassem a bexiga. Elas foram lá, esvaziaram a bexiga. Depois, elas voltaram e foi pedido que elas se estimulassem até o prazer para que fosse avaliado de onde é que estava vindo aquele líquido. Quando elas foram avaliadas em relação àquele líquido, os médicos, né, os pesquisadores descobriram coisas interessantíssimas. Primeira coisa que eles descobriram é que aquele líquido que de fato, né, era impulsionado ali para fora e que elas chamavam de ejaculação, não saía das glândulas de Skinner. Não saía das glândulas de Skinner, saía da uretra, ok? Por que eu tô reforçando com vocês? Então, eu tô dizendo para vocês que até 2015 existia uma teoria que 10% das mulheres ejaculavam. Depois de 2015, depois desse estudo, chegou-se à conclusão que essas mulheres, na verdade, não ejaculavam. Na verdade, elas tinham uma perda urinária no momento da relação sexual, ok? E aqui é um ponto importantíssimo, onde você precisa decidir. Imagina, somos quase 300 pessoas aí. Então, você precisa decidir se você vai acreditar na ciência ou se você vai acreditar em falácias. Falácias que muitas vezes envolvem pessoas que não têm tanto conhecimento na área de sexualidade e envolve também pornografia. Por que eu estou falando da pornografia? Porque nos vídeos pornográficos tem muitas mulheres que botam esse líquido todo pra fora. E aí, às vezes, o parceiro foi um parceiro que assistiu pornografia e ele fala assim, vixe, você não tá tendo prazer, que você não coloca nada pra fora. Então, falta de conhecimento científico, ok? Então, eu estou aqui trazendo para vocês a informação de que em 2015, eu tô enfatizando 2015, gente, porque isso pro meio acadêmico é um negócio que já tá antigo. Já tem 5 anos e as pessoas continuam falando as coisas erradas pela internet, tá? Então, em 2015 fizeram esse estudo e verificou-se que as 7 mulheres que participaram do estudo, elas perdiam esse líquido pela uretra, certo? Aí eles acharam pouco e avaliaram o líquido. E de fato, ele não tinha cheiro de xixi forte, mas tinha ureia ali. Tinham componentes da urina naquele líquido, apesar dele não ter uma consistência de xixi, né? Características, na verdade. Apesar dele não ter características de xixi, tinha ali ureia, né? Então, mais um fato que reforça que aquilo ali era xixi. E sim, 10% das mulheres, sim, 10% das mulheres perdem urina na hora do sexo. Isso não é uma vantagem, certo? Isso não é uma vantagem. Isso, na verdade, é algo para ser tratado. Significa que a sua bexiga, ela está contraindo na hora que não deve contrair. E seu assoalho pélvico, que devia apertar e impedir que a urina saia, ele também não está dando conta. E você tá lá perdendo xixi, né, na hora do sexo, ok? Ficou claro, gente? Me digam vocês aí que estão assistindo essa live, se ficou claro. Eu preciso então continuar, ok? Então, vocês vão ouvir? Claro que vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir em inúmeros lugares. Vocês vão ouvir na televisão. Vocês vão ouvir em pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram. Vocês vão ouvir de sexólogo do não sei aonde. Vocês vão ouvir. Mas entenda, você precisa tomar uma decisão. Eu acredito na ciência, eu acredito em falácias. Porque muitas pessoas estão só repetindo o que já ouviram de alguém, sem de fato conhecerem cientificamente, por exemplo, esse estudo de 2015, tá bom? Então, dito isso, eu preciso dizer para vocês que quem tem pouca lubrificação,
Quem tem excesso de lubrificação, porque também existem queixas, né, relacionadas a excesso de lubrificação. Então, olha, quem tem pouca lubrificação ou excesso de lubrificação precisa melhorar os hábitos, né, os cuidados em relação à higiene da vulva, em relação aos hábitos mesmo de saúde genital. Uma das coisas que você pode fazer é ficar sem calcinha. Então, dormir sem calcinha. Ah, Eliane, eu posso dormir de baby doll e sem calcinha por baixo? Pode, já vai arejar mais a sua vulva. Ótimo. Eliane, eu tô em casa, né? Fazendo um negócio ou outro. Posso ficar sem calcinha? Fique sem calcinha. Isso vai ajudar a equilibrar ali a quantidade. Mulheres que têm muita lubrificação. Eu sei que vocês vão ser tentadas a enfiar o dedo lá dentro da vagina e tirar o excesso de lubrificação. Mas não façam isso, porque vocês vão estar passando a informação para o seu corpo. Ele tem que produzir mais lubrificação. E aí vai aumentar, ao invés de diminuir, certo? Usem o sabonete com pH adequado, pelo menos uma vez ao dia, tá? Qual o pH adequado? Entre 4 e 4,5. Uma vez ao dia, vocês vão lá e lavam a região da vulva com esse sabonetinho adequado. Por que não pode ser o outro? Não pode ser o outro. Porque ele tem um pH muito alto e limpa demais. Pode ser sem sabonete? Não pode também, porque a gente tem glândula sebácea. E glândula sebácea libera gordura. E água não limpa gordura, né? Já lavou louça? Já lavou louça só com água? Não dá, né, gente? Tem gordura, beleza? Então, preliminares são importantíssimos no sexo, mas tem uma coisa que é fantástica, que são os exercícios para o assoalho pélvico, ok? Então, olha, uma dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês. Quando vocês forem para a relação sexual, se você tem dificuldade em ficar lubrificada, você vai chegar na relação sexual e você vai ficar fazendo assim, ó, lá na sua vagina. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Você vai fazer uma contração rápida, ó. Uma contração rápida, rapidinho, rapidinho. Pra quê, Eliane? Pra estimular que chegue mais sangue, pra estimular, né, as glândulas, pra estimular tudo e surgir aí uma lubrificação de uma forma mais rápida. Então, os exercícios para o assoalho pélvico, eles são fantásticos para melhorar a lubrificação. E essa é uma das coisas que eu observo demais em relação à jornada Vagina Fitness. Então, muitas alunas chegam para mim e falam assim, Eliane, minha lubrificação hoje é outra. Depois que eu comecei a fazer os exercícios do assoalho pélvico, passei a fazer todo dia, passei a rebolar, né? Passei a colocar em prática todas as técnicas que você ensina e funciona. Eu estou agora mais lubrificada, certo? Então, mudança de hábitos do dia a dia é importante para a lubrificação? É importante também que você coloque seus músculos para funcionar. Importantíssimo, tá? Então, exercício para o assoalho pélvico. Qual o exercício que vai contribuir ali para a melhora da sua lubrificação? Ó, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Tem que ser uma contração rapidinha, tá? Como se estivesse piscando lá embaixo, ok? Então, os músculos do assoalho pélvico, esses músculos que estão entre a vagina e o ânus, eles vão começar a funcionar e começar a colocar esse seu corpo para lubrificar mais. Outro detalhe importantíssimo que eu não posso deixar de falar. Se você tem problemas emocionais, eles também podem interferir na sua lubrificação. Se você ainda se sente inadequada frente ao sexo, se você sente que tá errando, que tá pecando, que não é um negócio bacana, você precisa trabalhar essas crenças, porque elas estão te limitando para que o seu corpo também funcione adequadamente, tá bom? Então é importante trabalhar a cabeça, mas é importante também trabalhar o físico, ok? Meu tempo tá acabando, foi uma delícia estar com vocês. Queria reforçar com vocês, ó, que muitas dessas informações que eu dei aqui nessa live estão aqui no livro Conversa Íntima. Se você correr hoje e ainda dá tempo de comprar, viu? Ainda dá tempo porque a gente só vai colocar no correio amanhã. Então, fica esperto. Se você ainda não leu o livro Conversa Íntima, leia, porque ele vai provocar uma transformação, não só da cabeça, mas também do corpo todo, ok? Ó,
Beijo pra vocês. Foi uma delícia estar com vocês até quinta-feira, porque quinta-feira temos live de novo e eu quero todos vocês aqui comigo, tá bom?